Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Paulo Alexandre Sousa está quase a terminar um ano à frente da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e é um mandato que vai ficar marcado pelo plano de reestruturação da instituição. O provedor da Santa Casa está sob escuta na Rádio Observador. Eu sou Ana Suspiro e tenho comigo nesta entrevista a Ana Sanlês. Bem-vindo, Paulo Sousa. Gostava de começar pelo plano de reestruturação e perguntar-lhe o que é que está a correr bem, ou como vocês previam, mas também o que é que está a correr menos bem ou mal. Olá, antes de mais, obrigado pelo convite, é um gosto enorme estar convosco e, acima de tudo, poder partilhar um bocadinho daquilo que está a ser a vida da Santa Casa no âmbito deste plano de reestruturação. Eu diria que está a correr bastante bem em termos da execução física das medidas. Portanto, foram definidos um conjunto de metas de reestruturação, de planos operacionais, de iniciativas e medidas. E fazemos um acompanhamento semanal, quer da execução física, quer da execução financeira. A execução física vai muito à frente daquilo que é o avanço temporal do plano e, portanto, os últimos dados da semana passada apontam para uma execução na ordem dos 46%. E, portanto, são das medidas que vocês previam que tinham sido previstas. Exato. E que estão a concretizar, onde destacaria como áreas principais com maior nível de concretização o Programa Operacional de Garantia de Receita e também o Programa de Redução de Custos. O programa que tem menor taxa de execução é o Programa de Investimento e Desinvestimento. Acima de tudo porque é mais demorado, nomeadamente quando diz respeito à alienação de ativos, é um processo mais pesado, com a formulação das astas públicas e, portanto, tudo isso demora mais tempo a concretizar. Em termos de execução financeira, estamos nos 32,6%. E, portanto, o que é que sentimos? Que há algum gap temporal entre tomarmos as decisões de execução e depois elas começarem a ter retorno financeiro. Mas, mesmo assim, muito acima do objetivo. Por exemplo, no programa de receita é 144%, e ao nível do programa de redução de custos, 128%. Portanto, nestes dois domínios, que eu diria que são core para garantirmos um equilíbrio operacional da nossa atividade, acho que as coisas estão a correr francamente bem. Poderá haver áreas em que o plano até seja concretizado mais cedo que o previsto? Sim, nestes dois domínios que referi, sim. Portanto, estarmos a 144%, por exemplo, na garantia de receita, significa que já ultrapassámos o objetivo que para esta data estava previsto. Mas isso eu acho que só no final é que vamos ser capazes de avaliar. Ainda há um bom espaço pela frente, cerca de 2 anos de execução e, portanto, eu acho que previsões antes de acabar o jogo são precipitadas e, portanto, vamos acompanhar, mas eu diria que, francamente, a correr bem. Uma das áreas que, enfim, foi público, que não correu bem, foi a tentativa de venda da sociedade gestora do Hospital da Cruz Vermelha. Quer explicar o que é que aconteceu nessa operação? Parecia que estava quase a ser fechada, não é? Havia algumas propostas. Pronto, a participação no Hospital da Cruz Vermelha é uma participação que é partilhada entre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a Par Pública, que são os dois acionistas. O hospital tem características muito próprias, não é um hospital integrado numa rede, é uma operação stand-alone e, portanto, tem tido ao longo dos anos problemas significativos. Eu acho que vale a pena observar que nos últimos anos teve uma evolução muito positiva, mas ainda não conseguiu atingir o seu equilíbrio operacional. E, portanto, os seus custos são superiores às suas receitas, têm prejuízo na atividade corrente e, portanto, esse é um dos temas. Naturalmente, eu acho que aquilo que foi o exercício de venda, onde tivemos um primeiro grupo alargado de interessados, depois evoluímos para uma shortlist e depois para 2 best final offers que tivemos. E aquilo que sentimos era que as propostas que tivemos não defendiam o interesse patrimonial de tudo. Não defendiam porque não propunham, portanto, era o preço, era...
Eu não diria que só o preço. O preço era abaixo das expectativas, nomeadamente tendo presente aquilo que os acionistas têm aportado à operação. Mas, acima de tudo, tinham um conjunto de cenários contingentes que deixavam em aberto várias variáveis que seriam impossíveis de aceitar. No fundo, que os vendedores poderiam ser chamados a assumir alguns custos após a venda, é isso? E uma parte do risco da operação, e isso para nós, face às características dos acionistas, penso que nunca estará em causa. E, portanto, vale a pena pensar numa segunda fase, que é aquela onde estamos, em fazer o turnaround da operação, porque é isso que na prática é necessário fazer. Não é muito diferente, talvez com uma escala menor, daquilo que tem vindo a acontecer na Santa Casa, e portanto há um plano estratégico que a equipa de gestão vai ter que apresentar aos acionistas, será analisado, será submetido às tutelas e depois, se vier a ser aprovado, há que implementá-lo. Mas um plano estratégico específico para a área da saúde ou... Para o hospital. Para o hospital. Porque é disso que estamos a tratar. O facto de não serem donos da sociedade gestora, não ser dona dos terrenos nem do edifício, de pertencerem à Cruz Vermelha, poderá ter sido um obstáculo à operação? Acha que vão ter que chegar a algum tipo de acordo com a Cruz Vermelha para conseguir vender o hospital, partindo do pressuposto que mantém essa intenção, que também não é garantido, não é? Bom, eu conheço nas mais diversas indústrias em Portugal, mas pelo mundo fora, operações de elevado sucesso em que a empresa não é dona do ativo onde exerce a sua atividade. Portanto, não vejo que isso seja um constrangimento. Há um contrato de concessão. As relações hoje com a Cruz Vermelha Portuguesa são excelentes, eu diria, e, portanto, não vejo nenhum tema relacionado com a detenção ou não da propriedade do ativo. É uma atividade muito própria de exploração de uma unidade hospitalar e vale por isso mesmo, e, portanto, pelo franchise que tem no mercado, a marca continua a ser valiosa e, portanto, o hospital tem prestígio no mercado onde se insere e, portanto, eu acho que isso são ativos fundamentais para... Mas vão continuar, a Santa Casa vai ter que continuar a financiar o hospital, juntamente com a par pública, não é? Quando isso se mostrar necessário, sim, naturalmente. Um setor onde tem havido dificuldades para a Santa Casa tem sido na venda de património imobiliário. Também tem havido várias notícias sobre isso, os leilões, podemos dizer, falhados. Ainda em relação a receitas para 2024, naqueles que eram os objetivos, conseguiram ser cumpridos? Eu acho que a área do património é uma área muito sensível. Nós devemos ter uma urgência grande na execução do plano, mas não devemos ter uma urgência desmedida. E, portanto, às vezes fazer precipitar processos de alienação de ativos sem ter um conjunto de cuidados, em ter bons referenciais de avaliação dos ativos, eu acho que isso pode em algum momento revelar alguma precipitação. Eu não tenho uma leitura de que existam, como referiu, leilões falhados. Não. Eu acho que há várias astas públicas, umas com grande sucesso, outra, que foi a última, apenas com um ativo alienado. Mas se ficou praticamente vazio, pode-se considerar um falhaço, pelo menos aquilo que eram as vossas expectativas para este leilão. As nossas expectativas até eram positivas, confesso. Eu acho que talvez o momento político que vivemos e que se precipitou mesmo na altura da realização da asta pública pode ter conduzido a algum receio de investidores, porque estamos a falar de produtos muito específicos, por exemplo, uma grande urbanização na ajuda, não é um produto de retalho, é um produto para investidores, onde vão ser construídos cerca de 100 fogos, portanto, exige um investimento significativo para além da compra do terreno. Portanto, eu acho que estamos a falar de um mercado muito particular, não é o mercado corrente da habitação. Está a falar da data, já agora, só para nos situarmos, foi no dia 11 de março, não é? Que Exatamente. Foi praticamente no dia da queda do governo. Sentiu que isso teve um impacto na operação, no leilão? Eu acho que não podemos ter a certeza porque não dialogamos com os investidores e não os questionamos. Eu diria apenas que esta tinha sido uma das astas públicas onde tínhamos maior número de visitas prévio à realização do evento. Por isso havia uma normalmente expectativa... isso é um bom preditor de que há interesse nos imóveis e que pode vir a haver propostas. Não acha que foi por causa do preço? Se calhar podiam pedir preço muito elevado? Não acho que seja por causa do preço. Se entendesse que fosse por causa do preço, devíamos em devido tempo ter colocado o ativo com um outro valor. Não nos parece... É um ativo com uma dimensão muito significativa
e por isso exige também um esforço significativo de investimento. E, portanto, acho que é mais isso do que outro fenómeno qualquer. E vão continuar a tentar vendê-lo em leilão? Bom, como é que eu lhe posso dizer? Eu acho que a estratégia de comercialização de um ativo não é continuar a repetir indefinidamente um trajeto até que cheguemos ao ponto final, que é conseguir vendê-lo. Eu acho que pode haver outras formas. Uma venda direta? Poderá existir, eventualmente, uma venda direta, se isso for o caso. Neste momento não está prevista. Pode até ser repensado um outro cenário. Ficarem com o ativo e eventualmente, portanto, um parceiro. Neste momento a carteira de ativos é tão vasta, e nomeadamente de ativos que não têm uso, porque esse é o foco da alienação, e que não contribuem para a geração de receita, isso dá-nos ainda opções de poder focar-nos mais num ativo ou no outro, e portanto acho que esses graus de liberdade a Santa Casa tem, desde que a tutela assim o entenda também, e portanto acho que temos vários caminhos. Tendo em conta o caminho que está a ser seguido e aquilo que o orçamento prevê, que o vosso orçamento prevê, que é um encaixe de 62 milhões de euros para financiar investimentos de 78 milhões, acha que vai ser possível cumprir essas metas? Nós estamos a acompanhar um plano para 3 anos. Nós não temos neste momento nenhum projeto de investimento parado por insuficiência de fundos para o financiar. E, portanto, a urgência que colocamos na venda tem que ser proporcional às necessidades de investimento. E, portanto, não vale a pena, como lhe dizia há pouco, atribuir uma urgência desmedida à venda de património, se neste momento nós estamos a conseguir financiar os projetos de investimento que temos. Nenhuma obra parou por falta de fundos, estão a ser lançados novos concursos e, portanto, eu acho que em normalidade, no longo prazo, e vamos dizer no prazo do plano, tudo se vai casar. É verdade, com algum diferimento temporal face àquilo que estava previsto, mas que não nos preocupa minimamente. Portanto, há um desvio em relação à receita que previam na venda de imóveis. Na receita que prevíamos da venda de imóveis, sim, mas neste momento temos cerca de 12 milhões já disponíveis para projetos de investimento. E já agora vem da vossa atividade central, da vossa atividade na área dos jogos, esse valor? Não. Vamos ver. Os jogos são uma das fontes de financiamento da atividade corrente. Eu estava-lhe a dizer aqui receitas provenientes do plano de desinvestimento e de onde investimento. É que vêm essas? Vêm da alienação de participações sociais. Pode dar exemplos? Sim. A participação numa das clínicas CUF, onde éramos um acionista minoritário, de carteiras de ações que eram títulos cotados não estratégicos que também foram alienados. Na prática, aqueles grupos de ativos que estavam identificados no plano como alvo, e de alguns imóveis que foram também já vendidos. E quanto é que venderam em imóveis? A receita de imóveis, eu penso que é perto, não chega a 10 milhões de euros. Portanto, neste momento não estão muito abaixo do plano, mas não sente pressão porque não têm necessidade de liquidez adicional para investir, é isso? Certo, exatamente. E ainda estamos em abril. E, portanto, ainda temos muitos meses pela frente. Não sei se já fizeram essa análise, mas com tanto património que a Santa Casa tem, vão beneficiar de alguma forma da lei dos solos? Têm solos rústicos que tenham pedido ou vão pedir alteração para urbano? Não, isso não está nos nossos planos, até porque os processos de condução de operações de urbanização, de loteamento, são processos morosos que exigem investimento. Nós estamos muito mais focados em concentrar-nos numa carteira de ativos de rendimento que seja capaz de gerar fontes de receita adicionais para financiar a atividade core da Santa Casa, que é uma atividade na área social, e isso não se faz com operações sobre terrenos rústicos que eventualmente possam vir a ser convertidos em urbanos. No nosso caso, nem isso é uma parte significativa da carteira. É perfeitamente uma exceção, completamente residual, e portanto esse não é o nosso foco. Mas da vossa carteira de imóveis, que, corrija-me se estiver errada, serão cerca de 630, já disse que 43% não geram receitas. Nesta altura em que se fala tanto de crise da habitação e de coisas que se podem fazer, de soluções que se podem utilizar, já percebeu, está há um ano na Santa Casa, porque é que não foi possível pô-los a render, porque é que não é possível criar soluções de arrendamento?
Eu não diria que não foi possível pô-los a render. Não foi possível pôr a render a uma parte significativa deles. Outros foi. Porque, nomeadamente, eu acho que se considerar o que é que desde o meio do ano passado, 2024, já foi feito num conjunto de iniciativas, eu posso lhe dar alguns exemplos do que é que já foi colocado. 1 ou 2. A render. Não, mas são muitos e, portanto, agora... Ou totais, ou números totais. Vou-lhe dizer, olha, voltámos a colocar em atividade um piso do edifício Maria José Nogueira Pinto, unidade de cuidados continuados, abrimos mais 15 camas. Fizemos a inauguração da residência Raquel Ribeiro, em Monsanto. Estava há 3 anos completamente pronto e fechado, sem uso. Um total de 66 camas colocadas ao serviço da sociedade. Depois fizemos o aproveitamento de uma aula que estava completamente abandonada no Hospital de Santa Ana na Parede. Colocámos ao serviço mais 41 camas. Reabilitámos o Convento do Gril, transformámos num centro para sem-abrigo. Eu penso que a questão da Ana tinha um bocadinho a ver com o que é que está a ser feito em termos de habitação, de canalizar o património da Santa Casa para habitação a preços acessíveis. Para prédios que vocês têm devolutos. Então, como vimos nestes exemplos, demos-lhe uso social e essa é a prioridade. Pois há um conjunto de ativos que, pelas suas características, não podem ter este tipo de uso. Por exemplo, foi feito um protocolo com o IRU, onde colocámos 100 apartamentos no programa Arrendar para Subarrendar. E, portanto, é um dos exemplos. Estamos a trabalhar em alguns ativos na reabilitação para colocar em programas de arrendamento jovem. E, portanto, mas isso são iniciativas concretas em alguns ativos. As características do ativo e o estado de degradação que muitos dos ativos têm exigem processos de investimento morosos, caros, e não é de um dia para o outro que os imóveis se colocam no mercado. De que forma é que esta queda do Governo, que nos apanhou todos um bocadinho de surpresa, está a afetar ou não a execução do plano de reestruturação? Bom, eu penso que foi-nos conferida uma missão e foi, na prática, conferido um mandato para executarmos um plano. E é nisso que estamos comprometidos. O plano não é um plano da mesa ou do provedor, é um plano da Santa Casa, das suas equipas, das pessoas que nelas trabalham, que eu acho que já perceberam que em muitos domínios é preciso mudar e é preciso evoluir. E, portanto, sinto que ele continua em normalidade. Não houve uma semana em que deixássemos de fazer o acompanhamento semanal, em verificar os problemas que surgem, ultrapassá-los, manter o mesmo espírito de acompanhamento da atividade. E, portanto, do nosso lado, aquilo que mantemos é a mesma firme convicção em o concretizar. Portanto, mas é isso que sinto. Haverá decisões que vão exigir, haverá projetos vossos ou intenções vossas que vão exigir decisões da tutela que são políticas e que não podem ser tomadas por um governo em gestão corrente. Com certeza. Tem alguma dessas situações neste momento? Não, neste momento não. Neste momento não fez nenhuma proposta à tutela pela qual aguarde, esteja à espera do próximo governo para perceber? Não, as propostas que vão sendo feitas à tutela decorrem da normal atividade e vão sendo despachadas pela Sra. Ministra à medida da análise que é feita pelos técnicos e dos pareceres que são dados. Não sinto nenhuma perturbação no tema. Há temas que são urgentes, inadiáveis, e esses têm um enquadramento próprio, há outros que seguirão o fluxo normal do próprio processo ao nível do Governo e, portanto, estamos confortáveis com Eu estava a pensar matéria. Agora no plano que vocês entregaram em janeiro, salvo erro, ao Governo, para desinvestir na área internacional. Quer-nos dizer o que é que prevê esse plano e o que é que já foi feito, se é que já foi alguma coisa? Bom, esse plano é, na prática, um instrumento muito detalhado que caracteriza, em primeiro lugar, tudo o que é a operação internacional que foi montada nos Jogos da Santa Casa. Enquadra todas as diversas sociedades que nas várias geografias foram constituídas, faz um ponto de situação sobre a atividade em cada uma delas, e o que devo dizer neste aspecto é que na prática recebemos um número significativo de operações internacionais sem qualquer tipo de atividade, basicamente com dívidas, processos em tribunal e litígios com outros acionistas, e portanto uma operação difícil. É uma exceção clara
a este ponto a atividade da Sojogo em Moçambique, que é uma atividade que a Santa Casa participa há mais de 20 anos e, portanto, tem um cariz completamente distinto, e também duas sociedades que temos em conjunto com a Française des Jeux, em França, no domínio da atividade dos jogos, nomeadamente também ao nível das parcerias internacionais do Euromilhões, e um agrupamento que temos com a Française des Jeux para questões operacionais. Estas são as exceções. E estas vão permanecer, manter, exatamente. Pois. E têm a sua atividade. Todas as outras, na prática, temos uma proposta feita à tutela de iniciar o processo. Em alguns casos já aconteceu, já está em curso, de dissolução e liquidação das sociedades e de resolução dos problemas que existem de uma forma faseada, controlada, tentando minimizar os seus impactos. Mas tem alguma estimativa de quanto é que poderá custar? Temos estimativas, aliás, elas estão refletidas nas nossas contas através das imparidades que vamos constituindo para esse efeito. Eu acho que neste momento depois importaria ter o plano aprovado, porque é isso que vai determinar que é esse o caminho, e então aí eu acho que poderíamos dar nota de um número final de expectativa sobre aquilo que vão ser os prejuízos nesta área, e portanto eu acho que isso é inequívoco. Não há forma de recuperar uma parte significativa do investimento. Eu acho que essa consciência já temos. Fiquei com a impressão que ainda não tinham a aprovação do Governo para executar esse plano de desinvestimento. A última versão do plano foi agora remetida. Nós quisemos ter um conjunto de matérias, segundo as opiniões, nomeadamente em áreas jurídicas, sobre alguns temas difíceis que estão consagrados no plano. Isso demorou mais tempo e, neste momento, toda a informação está completa e, portanto, eu penso que agora a tutela terá condições de poder vir a tomar a decisão final sobre esta matéria. Ainda assim... A tutela do próximo Governo. Naturalmente, aquela que vier a decidir sobre a matéria. Mas o plano de reestruturação já conceptualizava um conjunto de medidas. Tem um capítulo já bastante profundo, não com o nível de informação que hoje temos, que é muito superior, não com o enquadramento técnico de questões jurídicas, legais, financeiras, também foram agora abordadas, e portanto eu diria que este é um instrumento muito mais completo. E eu acho que diria que é mesmo uma versão muito, muito final daquilo que pode ser o caminho. Mas descobriram assim mais esqueletos no armário ou surpresas desagradáveis em relação ao diagnóstico que receberam da anterior administração? Tinha uma auditoria, não é? Bastante completa às operações internacionais. Tínhamos uma auditoria que era supostamente uma auditoria forense. Eu penso que temos vindo a ter alguma informação adicional, mas isso é próprio nestes processos, até pela dimensão dos mesmos e complexidade. Eu não revelo isso como aspectos fundamentais. O que eu acho que é fundamental neste momento é percebermos qual é o caminho que temos de traçar e que ações concretas é que têm que ser tomadas em cada uma das sociedades. Acho que isso é o fundamental para tentarmos de uma vez por todas já arrumar este dossiê. Que tinham a questão a dissolver as sociedades. Eu queria só perceber se acham que conseguem vender alguma coisa com algum encaixe que possa reduzir as perdas, que nesta área chegou-se a falar em 50 milhões de euros, não sei se esse número foi revisto, entretanto, ou não. Como lhe disse há pouco, depende daquilo que vier a ser o plano aprovado, e aí poderemos ter um número final. Eu acho que será seguramente superior a 50 milhões, isso é garantido. Agora, se conseguiremos vender, nós temos um processo negocial, por exemplo, numa das sociedades em curso. Se ele vier a ser aprovado, pode vir a ter uma minimização do prejuízo. É uma sociedade no Brasil? É uma sociedade, vão-me permitir que não adiante, porque é um processo confidencial, com acordos de confidencialidade assinados pelas partes, e, portanto, é natural que não o possa referir. Mas, portanto, isso pode determinar maior amplitude ou menor dos resultados e, portanto, não quereria precipitar nenhum número, porque ele também, o número final está dependente também do resultado destes processos negociais.
No fundo, queria tentar perceber também dos grandes riscos do deste processo de investimento eram os pedidos de indemnização e os processos judiciais que a Santa Casa poderia enfrentar, considerando, no fundo, um bocadinho o shutdown, digamos assim, de todos os compromissos ou das responsabilidades financeiras a partir do último ano, por parte da anterior gestão da Santa Casa, que não quis mandar mais dinheiro para o Brasil, nomeadamente para o Brasil, que era onde... queria perceber se, de facto, têm muitos processos e pedidos de indemnização por causa da internacionalização. Não, eu acho que, acima de tudo, temos alguns processos de dívidas existentes no Brasil, que estão a ser tratadas, e há um processo, uma proposta de lidar com várias áreas de cariz diferente, algumas na área do trabalho, outras de índole fiscal, outras de relação com sócios, fruto da relação comercial estabelecida. Eu penso que não é isso que é o mais importante. É claro que há uma operação com um montante relevante e que teve a ver com uma interrupção de um plano de pagamentos, e isso naturalmente... A lotaria do Rio de Janeiro. É um aspecto muito relevante, mas pronto, neste momento esse é um processo totalmente conhecido e, portanto, há que lidar com ele. E desde que está em funções, a Santa Casa apresentou mais alguma queixa ou fez mais alguma denúncia ao Ministério Público relacionado com a operação internacional? Sim, a Santa Casa tinha havido uma denúncia feita anteriormente pela mesa. O que esta mesa fez foi aportar ao processo um conjunto de documentação relevante que eu acho que pode permitir materializar o processo de investigação por parte do Ministério Público. É uma obrigação que temos e, portanto, foi o que fizemos. Uma das áreas, um dos focos do plano de reestruturação tem a ver com os trabalhadores, com a redução do número de trabalhadores. Em 2024 saíram 124 pessoas, corrija-me se estiver errada, espera que sejam menos 143 este ano. É suficiente? Como é que esse plano está a correr? Está a ser cumprido de acordo com as vossas expectativas? Bom, o plano foi conceptualizado com esse objetivo e, portanto, é isso que vamos cumprir seguramente. Desde o primeiro momento fizemos um ponto de honra em garantir que não haveria despedimentos na Santa Casa, e é isso que estamos a cumprir. Mas estamos, por exemplo, a dar foco a programas de pré-reforma. Ainda agora está a correr mais uma iniciativa, começou o mês passado, vai ainda decorrer durante mais alguns dias. E já tem quantas adesões, sabe? Temos 42, era o número na passada sexta-feira. Portanto, é um processo normal. Eu acho que isso entrou na vida da organização. Há pessoas que percebem que podem antecipar o seu termo da colaboração com a Santa Casa, num contexto em que as respeitamos e que lhe damos a oportunidade para ter outras opções, fazer coisas diferentes. Eu acho que isso é ótimo e, portanto, acho que é nesse contexto que vamos continuar. Não vejo aí nenhum tema extraordinário que se tenha levantado. Falava que havia muitas pessoas também, não na situação de pré-reforma, mas pessoas que já tinham passado a idade de reforma e que continuavam a ter contratos de trabalho. Chegou a dizer que havia pessoas com 80 anos a trabalhar na Santa Casa da Misericórdia. Isso ainda acontece? Como é que estão a gerir essas situações? Se eu disse, era porque existia, como compreenderá. E, portanto, de facto, o que estamos a fazer é no estrito respeito pelos contratos, quando há lugar à denúncia dos mesmos, a denunciá-los, nomeadamente porque entendemos que a Casa tem uma percentagem de pessoas em segmentos mais elevados muito significativa. Os jovens, dentro da estrutura etária, nem sequer representam 2% do total dos quadros da instituição. É preciso fazer um processo de passagem de conhecimento, de transformação organizacional, e isso tem que se fazer também com sangue novo, com respeito àqueles que ali estão,
há muitos anos e, portanto, é isso que estamos a fazer, mas dentro de tudo aquilo que é o espírito normal dos contratos, cumpri-os, mas manifestar a nossa intenção de não os prorrogar. E tem contratado jovens? Tem cumprido essa... Em algumas áreas mais específicas, por exemplo, na área de enfermagem, um crescimento significativo de quadros, nas áreas de apoio social também. Portanto, tem havido áreas específicas onde temos tido maior sucesso. Depois há áreas onde gostaríamos de o fazer com maior intensidade e temos tido maior dificuldade. A área de tecnologias de informação, por exemplo, onde temos uma aposta clara e onde não temos sido tão bem sucedidos, porque isso é uma dificuldade do próprio mercado. Não tem a ver com a Santa Casa, tem a ver um pouco com os vários setores de atividade. Como é que fechou o ano 2024? Tem dados para nos dar sobre receitas e resultados? Sim. Portanto, nós apresentámos até ao prazo previsto nos estatutos, que era até ao final do último dia do mês de março, as contas para a aprovação da tutela, portanto serão agora analisadas e aprovadas, mas eu acho que há alguns dados que podemos partilhar. Dizer que 2024 é o melhor ano dos últimos 5 anos de atividade da Santa Casa em termos financeiros. O resultado líquido... o melhor ano líquido, pós a pandemia, não é? Exatamente. O resultado líquido é positivo, na ordem superior a 30 milhões de euros e, portanto, acho que é excelente após um período de 4 anos de resultados negativos, mais de 130 milhões de euros. E, portanto, acho que é um marco para as equipas da Santa Casa ter conseguido inverter. Recordo que o ano passado eram cerca de 2,5 milhões o resultado. Este ano estamos a falar de 30 milhões. A receita corrente cresceu 4,2% e os custos mantiveram-se relativamente constantes. E, portanto, este é um aspecto muito positivo. E a receita corrente cresce 34% se compararmos com 2020, que é um aspecto também muito relevante. Também, em termos operacionais, há resultados ótimos e, acima de tudo, em termos de receita corrente, ela ficou 4,5 milhões acima da meta estabelecida no plano de reestruturação e a despesa corrente ficou 14,5 milhões abaixo do estabelecido no plano de reestruturação e, portanto, o resultado líquido superior em 20 milhões ao que tínhamos previsto no plano. E esse aumento da receita, isso é uma recuperação dos jogos sociais? É uma recuperação dos jogos sociais. Quando tomámos posse, os jogos sociais tinham um desvio negativo fortíssimo face ao ano anterior e introduziram-se um conjunto de medidas e foi possível chegar ao final do ano com uma variação positiva. As nossas vendas atingiram 3.143 milhões de euros, 3,1 bis, e, portanto, muito significativo, acima do ano anterior e de todos os demais anos, só ultrapassado com a receita de 2019. E, portanto, antes da pandemia, onde, de facto, as receitas eram muito significativas. Mas eu gostava também de destacar nos jogos, este foi o maior ano de sempre em termos de prémios pagos. 2,07 mil milhões. Foi o maior ano de sempre de imposto de selo gerado, 211,6 milhões, cerca de 10,3% do total da receita fiscal do Estado. E foi também um dos anos mais significativos do montante gerado e entregue ao Estado. Cerca de 895 milhões de euros entregues, quer ao nível da distribuição de resultados, a beneficiários, quer de imposto de selo. E que jogos é que se destacaram nessa habituais, recuperação? Não há alterações profundas em termos do mix dos jogos. Globalmente, há um crescimento forte nas vendas. Por exemplo, podia-vos dizer, a lotaria cresceu bastante. E é importante porque é um jogo, em termos de adição, que nos deixa perfeitamente tranquilos. Não há temas de especial, mas porque foi investido muito naquilo que era o reconquistar de um território de comunicação, da tradição, das lotarias especiais, de alguém que compra uma cautela para oferecer no Natal ou no Dia do Pai, e, portanto, conseguiu-se dar esse salto. Foram feitos alterações significativas ao nível da rede de distribuição, novos mediadores a entrar e a alteração
tecnológica de todo o parque de máquinas. Hoje, quando chega um mediador da Santa Casa, vem um equipamento totalmente diferente, moderno, com novas capacidades e, acima de tudo, também um outro aspecto, uma alteração significativa na logística. E isso permitiu termos sempre jogo disponível, responder aos pedidos dos mediadores de forma muito atempada, e isso cria dinâmica e cria resultados, cria vendas na prática. É expectável que os resultados continuem a crescer? Temos muito bons indicadores relativamente ao cumprimento dos objetivos até março de 2025 e, portanto, até agora muito confortáveis. Faz sentido, por exemplo, lançar produtos novos ou não está no vosso horizonte? Faz sentido lançar produtos novos, está no plano. Não vou desvendar quais são os produtos, como compreenderão, mas claro que faz sentido. De gerir uma carteira de produtos é gerir também os seus... O Eurojogos, que foi lançado ano passado, não foi assim... Eurodreams, peço desculpa, não foi assim um grande sucesso. O Eurodreams está a ter bons resultados. Tá. Ouvi dizer que aquilo raramente sai. Não, mas quando sai... Quando sai é espetacular. É espetacular. Nunca sai. Ter durante tantos anos um valor tão elevado por mês. Sim, mas eu acho que o Eurodreams, tipicamente aquela curva de introdução, maturidade, está na fase de introdução e é um jogo que eu acho que vai ter bons resultados. Que percentagem desses resultados é que dizia respeito à raspadinha? A raspadinha é um jogo muito relevante. Em termos de vendas, tem uma representatividade muito grande. Mas eu acho que quando se fala da raspadinha... Há pouco falava em adição, não preocupa. Eu acho que hoje temos fenómenos na nossa sociedade muito mais complexos em termos de adição do que a raspadinha. E vou-lhe dar a minha opinião. Em primeiro lugar, porque os fenómenos de adição que possam existir na raspadinha são visíveis. São num mediador que acompanha. Estão garantidos todos os pressupostos. Por exemplo, quiser auto-excluir-se e pedir para deixar de lhe ser permitido jogar, nós temos os sistemas e os meios de acompanhamento que garantem. Temos uma política de jogo responsável onde temos a investir imenso e, portanto, temos consciência de que, existindo uma preponderância grande da raspadinha, há outros fenómenos muito mais preocupantes no mercado. Nós temos uma linha de apoio contratada como entidade externa para jogadores que acham que estão em situação de risco. Mais de 60% das chamadas que recebemos não têm a ver com os jogos sociais do Estado, com os jogos da Santa Casa, têm a ver com o jogo online, em que continuamos a dar suporte e a atender, mas que... Mas o risco das raspadinhas não é precisamente o facto das pessoas que apostam não se aperceberem de que grande parte do rendimento, uma boa parte do rendimento vai para aquilo? Eu acho que lhe vou dar um dado que ajuda. A raspadinha representa cerca de 8% do total do jogo em Portugal. Eu não sei se esse é o nosso problema maior de adição. Os jogos sociais de Estado representam cerca de 15% do total do jogo em Portugal. O resto é que é jogo online? Jogo online, maioritariamente. E, portanto, que é um fenómeno mais encoberto, com problemas hoje relevantes e, portanto, de facto, temos uma preocupação grande com a raspadinha, mas eu acho que temos que conhecer os dados e perceber qual a sua materialidade e o que eles significam para a sociedade. Acha que não está a ser tratado como devia? Essa questão do jogo online também não é um fenómeno assim tão antigo quanto isso, não é? Não, é um fenómeno recente, mas que ganhou muita dimensão, nomeadamente durante o período da pandemia, por isso, na altura tivemos um decréscimo. E sente que as autoridades, houve até entidades que fizeram um estudo sobre a raspadinha, enfim, o perigo da raspadinha, sente que há um foco maior na raspadinha e que há uma certa desvalorização da questão do jogo online que referiu e que, pelos números que tem, é muito mais grave? Eu acho que quando nós estudamos fenómenos de adição, temos que olhar para o mercado e ver as várias componentes. Quando nós, à partida, pré-definimos que temos um foco, e estou a referir-me a um estudo conhecido e publicado, e para alguém que vem de uma faculdade onde as áreas da investigação, da estatística são relevantes, eu não me posso conformar que um estudo que é cientificamente bem executado possa deixar de lado a maior das componentes do mercado que hoje, como referi, tem uma relevância muito grande de adição e, em particular, em relação a alguns segmentos etários, como são, por exemplo, os jovens. E, portanto, eu não posso estar de acordo com algumas das conclusões quando elas são parciais. De que forma é que o plano de reestruturação afetou ou está a afetar a área das prestações sociais? Eu acho que está a afetar bem, porque nós crescemos em termos de respostas sociais muitíssimo. Este ano, quer na área da saúde,
quer na área social, nas várias dimensões, seja na área dos idosos, seja na área das crianças, da infância, quer na área do apoio aos cidadãos em situação de sem-abrigo. Portanto, o que o plano queria, e acho que está a conseguir, é não diminuir a atividade social da Santa Casa, se possível aumentá-la, foi o que fizemos, mantendo uma atividade sustentável. E, portanto, até agora, eu há bocadinho disse-lhe que podia listar, posso-lhe contar o que é que temos feito, e quase todos os meses novas respostas a serem abertas, e, portanto, isso não tem prejudicado o equilíbrio da exploração. É só assim, já deu alguns exemplos, não sei se quer destacar mais alguns, já nos deu aqui alguns exemplos, quais é que considera ser mais... Os dois últimos, na área dos cidadãos em situação de sem-abrigo, o recolhimento do gril, que pode ir a capacidade, quando as obras terminarem, até 90 camas, mais o alojamento aberto recentemente, já este ano, na Saudade, perto da zona do Castelo, onde temos mais... Essa é uma área prioritária para vocês, vagas. A área do sem-abrigo. Eu acho que estando na cidade de Lisboa e tendo um papel como aquele que a Santa Casa tem, tendo uma missão, nós não podemos estar longe desta realidade. E tem sentido a necessidade de dar mais resposta nos últimos meses? Eu acho que é uma realidade que está à volta de qualquer um de nós, com que nos cruzamos no dia-a-dia. É uma atividade que está na missão histórica da Santa Casa. Quando fomos criados, quando a Rainha Dona Leonor instituiu as Misericórdias, havia um conjunto de obras de misericórdia. Esta está lá. E, portanto, faz desde sempre parte daquilo que é o nosso sentido para com a sociedade. E hoje é um problema muito relevante, em particular na cidade de Lisboa, até porque tem tido algumas respostas, e isso serve também como fator de atração para pessoas que nos procuram, para além do facto de termos hoje uma realidade em termos de migrantes também diferente. E, portanto, eu acho que nos compete perceber... Há uma parte que tem a ver com a imigração, não sei se é essa a vossa... Constatam que de facto é essa relação? Também. Por exemplo, o alojamento da Saudade tem um conjunto de camas reservado para alojamento de emergência para migrantes. E vocês conseguem perceber quantas dessas pessoas é que estão nessa situação porque a cidade não dá ofertas de habitação, não porque estejam necessariamente desempregadas, mas porque não conseguem arranjar Eu casa. acho que se fôssemos por uma análise muito simplista, poderíamos dizer isso. É claro que o problema da habitação agravou de sobremaneira aquilo que é o acesso de cidadãos com menores condições económicas ao mercado da habitação. E, portanto, temos todos conscientes disso. Mas, por exemplo, a Santa Casa investiu 3,5 milhões de euros em 2024 em apoio a rendas a cidadãos com carência económica significativa, em que os apoia a encontrar um quarto, uma casa, dependendo daquilo que é o contexto familiar. Portanto, não deixámos de ter esse apoio, pelo contrário, até o aumentámos. O que está em causa é que hoje o problema é multidimensional, tem um conjunto de variáveis muito mais relevante do que tinha no passado. Quando hoje vemos alguém que tem um trabalho, recebe um ordenado e não consegue ter casa, isso era uma dimensão que eu acho que para qualquer um de nós era impossível há uns anos atrás. Mas hoje existe. E, portanto, muitas vezes pessoas que vieram para Portugal conseguiram ter um emprego, perderam um emprego, voltaram a entrar no mercado, se calhar em condições diferentes das que tinham inicialmente e que hoje não conseguem encontrar uma solução. E, portanto, eu acho que é preciso dar às vezes este passo de as ajudar a voltar a integrarem-se. E houve várias reportagens já feitas sobre algumas das pessoas que temos vindo a apoiar, e eu acho que é notável ver o percurso, como às vezes esta pequena mão invisível pode dar uma ajuda para transformar vidas. Eu acho que isso é muito relevante. Portanto, respondendo à pergunta, é uma das áreas de foco também, não descurando todas as outras, naturalmente. Estando há quase um ano em funções, acha que quem o antecedeu, a anterior gestão, fez de facto tudo mal, ou houve coisas positivas que consegue destacar? Bom, eu tenho sido confrontado com perguntas idênticas a essa ao longo do tempo e quando assumi esta função, aquilo que me propus foi traçar um rumo para a Santa Casa. E esse rumo passava por um rumo de sustentabilidade, de cumprimento da sua missão. E é nisso que estou focado. Na minha missão não está prevista fazer uma avaliação daqueles que me antecederem, nem um juízo de valor, muito menos juízo político. Portanto, não me cabe a mim esse tipo de tarefa.
Cabe-me a mim, sim, cumprir um plano e apoiar as equipas da Santa Casa a concretizá-lo. E é nisso que estou focado e, portanto, nessa questão nada tenho mais a acrescentar do que aquilo que tenho referido por inúmeras vezes. Aqueles que me conhecem sabem que não é esse o meu foco no dia-a-dia e, portanto, não será diferente aqui na Santa Casa do que foi em todo o resto da minha vida. Portanto, muito focado no futuro da organização, acima de tudo. E algum dos administradores, agora por curiosidade, que foi na altura afastado pela Ministra, pelo Governo, processou a Santa Casa? Bom, isso é uma questão que eu acho que podem colocar aos próprios. Houve uns que ameaçaram, por isso é que eu estava a perguntar. Melhor do que eu poderão dizer do que os move, se é que o fizeram e, portanto, quais os propósitos. Também não gostaria de comentar esse assunto. Após houve um período com muitas notícias negativas em torno da Santa Casa. Sentiram que houve algum impacto no valor das doações, por exemplo, por um aumento da desconfiança em relação à instituição? Não, eu acho que a Santa Casa viveu um período, em termos reputacionais, complicado. E portanto, fingir que nada aconteceu, eu acho que não é a solução. Há que perceber. Eu acho que, acima de tudo, esse período foi muito contundente para as nossas equipas, que continuaram sempre a dar o máximo e nada se reviam naquilo que era a imagem destas situações que vieram a público e, portanto, eu acho que é fundamental que essas equipas possam ganhar a confiança de sempre. Aquilo que uma instituição com 527 anos, que é a idade da Santa Casa este ano, com certeza teve muitos períodos menos bons, períodos fantásticos. Há que ultrapassar este período menos bom e reganhar essa confiança. Portanto, houve impacto. Eu acho que esses temas são sempre conjunturais. Ainda hoje assinava uma carta de agradecimento de uma doação. E, portanto, não lhe consigo dizer se estão ao mesmo ritmo que estavam nos últimos 10 anos, até porque isso depende muito de fenómenos que são efêmeros e que não são previsíveis. Não sinto, no dia-a-dia, que a Santa Casa tenha deixado de ser um parceiro ativo na cidade de Lisboa e no país, que tenha deixado de cumprir a sua missão e que as pessoas tenham deixado de acreditar que, se não houvesse Santa Casa, seria muito mais difícil lidar com os problemas sociais que encontramos na cidade e no país. E, portanto, eu acho que as pessoas mantêm um voto de confiança na Santa Casa e nas suas equipas e na sua missão, e eu acho que isso não está questionado. Acho que estamos numa fase, assim esperamos, positiva e, portanto, é essa a mensagem. Nessa mensagem, nesse sentido, aquilo que nos acaba de dizer, o facto da Comissão de Inquérito à gestão da Santa Casa ter caído com o Governo, de certa forma, é um alívio para a instituição e até para si. Eu não diria que é um alívio. É o resultado de um processo que estamos a viver no país. Eu acho que todos nós temos o dever de partilhar informação que é relevante para, neste caso, uma Comissão de Inquérito em sede da Assembleia da República poder tirar as conclusões que entenda que são relevantes sobre a gestão da instituição e as respectivas tutelas, porque era esse o foco da Comissão de Inquérito. É claro que isso iria perturbar aquilo que é, mais uma vez, a imagem pública da instituição, porque é impossível ficar indissociado daquilo que é a informação que vem a público. Portanto, eu não diria um alívio. Acho que a Comissão de Inquérito era uma coisa perfeitamente normal. E nós iríamos ter que cuidar com a Comissão de Inquérito. Pode voltar, não e pode sabemos, voltar, não é? E, portanto, Exato. Cá estaremos, se isso acontecer, preparados para fornecer toda a informação. Nomeadamente aquela que a lei consagra que deve ser fornecida. E, portanto, é nesse contexto que estávamos. Mas, acima de tudo, eu acho que isso permite que nos foquemos naquilo que é essencial neste momento, que é implementar as medidas que temos que implementar. Aí vejo que, claro, há uma refocagem da organização. Então faço-lhe só a pergunta. Acha que essa disciplina que houve era necessária apenas, não só por razões financeiras da própria sustentabilidade da Santa Casa, mas também porque havia, se calhar, um excesso, entre aspas, de generosidade nos apoios a eventos? Eu acho que a disciplina é sempre saudável, seja em que áreas for, no dos patrocínios e apoios também, acima de tudo, porque isso permite que se meça qual é o retorno do investimento que é feito. E talvez essa fosse a única área
onde fosse menos visível, em alguns casos, qual era o retorno expectável. E, portanto, o ter que haver um compromisso interno de apresentar uma proposta, ter que haver um orçamento que tem que ser respeitado forçosamente e uma medida de impacto, eu acho que são saudáveis para que se tomem as melhores decisões, independentemente da área, se é cultura, se é desporto. Os cortes nos apoios ao desporto foram talvez o primeiro sinal de alerta para os problemas financeiros da Santa Casa em termos de opinião pública. Eu diria que o mais visível, talvez. Sim. Não o primeiro nem o principal. Porque, infelizmente, isso é para mim talvez o mais relevante, houve muito investimento interno que foi cortado. E hoje, quando temos, por exemplo, património degradado sem ter sido reabilitado, isso é um reflexo, se calhar, de investimento que foi cortado. Ou de investimento que foi utilizado para a tesouraria. E, portanto, se calhar hoje não temos o nível de atualização tecnológica que devíamos ter, porque foram deixados de executar investimentos relevantes nessa área. Portanto, há muitos temas que eu acho que são muito mais relevantes para a organização do que esse tema. Esse é mais visível, acima de tudo. Não tem a mesma visibilidade. É isso mesmo. Obrigada, Paulo Sousa. Obrigado. Obrigado também, foi um gosto. Igualmente.